Olá, boa noite. O Premier está começando e meu convidado de hoje é jornalista. Começou a carreira como repórter da TV Universitária da UFRN, onde se formou em Comunicação Social em 2000. Foi o primeiro potiguar a participar do curso Abril de Jornalismo na revista Veja, isso em 2001, onde trabalhou durante 8 anos na editora Abril. Foi colaborador em 2008 também da revista Época da editora Globo. Participou da equipe de consultores brasileiros que criou o Jornal de Economia e Finanças em Angola. De volta ao Brasil em 2009, foi diretor de jornalismo da TV Ponta Negra, onde foi meu chefe, inclusive, e da Sim TV, a Rede TV. Atualmente colabora com as revistas da Livraria Cultura, da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte, GLAM, Versalhes, é aluno do curso de Gestão de Políticas Públicas da UFRN e muito mais que não cabe aqui nesse mini currículo que a gente vai descobrir agora. Paulo Araújo, seja muito bem-vindo de volta a Mossoró. Boa noite, Will. Você está aqui, inclusive, para lançar um livro, que é esse mesmo. aqui, Como Se Fossem Letras. Muito bem. Primeiro, um prazer imenso participar do Premier, que é um programa que eu assisti muito durante o tempo que estive aqui em Mossoró. Gosto do formato, da sua habilidade para a comunicação. É um prazer imenso estar aqui conversando com os seus telespectadores. Paulo, eu abro essa entrevista apresentando o livro, que é a grande pauta da noite, mas eu vou deixar para a gente falar mais sobre o livro depois, no segundo bloco, porque eu vou pedir licença, inclusive, para usar o termo que eu imagino que todo mundo que é do interior vai guardar isso para o resto da vida. Acho que você ainda é um menino do interior. Você vem do Seridó. Isso mesmo. Eu acho que o Seridó, assim como o Oeste, né, onde está Mossoró, é um país dentro do Rio Grande do Norte. Então, todas as pessoas que saem de lá, elas não conseguem tirar o Seridó de dentro delas. Então, por todos esses lugares aí que você citou no começo, eu sempre levei. E já o escritor Oswaldo Lamartine dizia, né, muito bairristicamente, assim, que é o que nos restou de civilização no Nordeste, o resto é barbárie. Então, eu gosto muito dessa frase, ela inclusive está no livro, que ganha um capítulo inteiro só sobre o Seridó também, como ganha também um capítulo sobre Mossoró. O Seridó, especialmente no caso Currais Novos, que é onde você nasceu? Olha, a gente costuma misturar todas as coisas, né? O Seridó, ele tanto é Currais Novos, quanto é Caicó, quanto é Carnaúba dos Jantas, quanto é Acari e tal, um pouquinho de Lagoa Nova, no Alto da Serra também. Então a gente costuma dizer que não é bem um território geográfico, é um território sentimental, né? Todas as coisas do Seridó, quem é de lá sabe, são muito específicas, assim, o queijo de coalho, a carne de sol, a vaquejada, a festa de Santana, que é uma das 3 únicas consideradas pelo IFAM como patrimônio imaterial do Brasil, né? Então, assim, quem está assistindo a gente que é de lá certamente está tendo aí alguma saudade e no livro com certeza vai encontrar muitas histórias de lá. Que é uma saudade que eu vejo muito que você mata hoje, além de poder ir lá, já que hoje você mora em Natal, então já não é tão distante como quando você estava em São Paulo, por exemplo. Você virou adepto das redes sociais e, vez por outra, quem lhe acompanha vê no Instagram alguma foto que retrate Currais Novos, especialmente nesse caso. Exatamente. Você tem inclusive aí umas imagens, né? Uma das coisas que eu falo no livro é sobre uma coisa que existe em Acari, que pouca gente conhece, chamada, a gente estava vendo aí um programa de vaquejada, né? Pega de boi no mato, que vem a ser a avó da vaquejada, né? É um esporte que tem mais de 200 anos, que consiste em soltar o gado pelo sertão mesmo, e os vaqueiros vestidos com roupas de couro têm como desafio levar 1 ou 2 dias para trazê-los de volta até um curral. Isso tem em Acari todos os anos, no mês de novembro, é uma coisa muito bonita, tem uma missa também e tal. Então eu fui por aí para mostrar também no livro como essas tradições são fortes lá ainda e que provavelmente nunca vão se acabar. Eu desconfio que seja uma região que se misture muito com a modernidade. Assim, acho que é Currais Novos que tem uma TV cabo também. Isso, uma TV cabo. Tem também uma coisa muito, muito interessante que a gente está vendo agora, é o seguinte: Currais Novos teve um empreendedor chamado Tomás Salustino, que esse homem nos anos 50 já foi alvo de reportagem da revista Time,
Você veja a importância para aquele tempo, né? Ele tinha uma mineração, ele era desembargador também, e ele levou Roberto Carlos para fazer um show, naquela época, nos anos 60, para os funcionários dessa mineração. E hoje, na mineração que leva o nome dele, Tomás Celestino, em Acari, tem um museu contando toda essa história. Então, tem o Tungstênio Hotel, que foi um dos primeiros hotéis no interior do Rio Grande do Norte, né? Agora, tem aí também essa questão toda que o Sebrae está valorizando o artesanato, a gastronomia. Então, todas as pessoas que vão lá, mesmo agora nessa época de seca, ficam assim, bem encantadas. Você tem ido lá frequentemente? Tenho. Imagino que você tenha ido também depois do sucesso de Titina, né? Sim, claro. Atualmente claro. É o grande orgulho do Seridó, né? Como é que aquela região recebeu Titina, a famosa no Brasil inteiro? A minha relação com ela é muito interessante. Nós fomos contemporâneos, tanto na Escola Técnica Federal, que hoje é o IFRN, né? Eu cursando Geologia e ela Estradas, e depois na universidade cursando jornalismo. Então, assim, não dá nem para mensurar o orgulho que a gente sente em ver Titina projetada, digamos, até internacionalmente, né? Agora por meio de uma novela. E é uma curiosidade muito grande que a gente fica brigando, porque na época que ela foi nascer, a maternidade em Acari estava fechada e a mãe dela teve que vir tê-la em Currais Novos. Então ela só fez nascer e voltou no dia seguinte para Acari. Era muito comum. Então eu fico bairristicamente dizendo que ela nasceu em Currais Novos e ela fica dizendo que não tem nada a ver com a cidade, mas eu falo, a gente é para onde nasce, né? De todo modo, todo mundo é do Seridó, né? Isso mesmo. Aí você acabou de dizer que passou por geologia. Qual foi o momento que você disse, não, eu vou fazer jornalismo? Olha, por essa questão das minas no Seridó, né? A gente cresce também querendo trabalhar. O meu pai foi minerador. E aí eu fiz o curso até quase me formar, faltaram 6 meses apenas para me formar. E lá eu descobri uma professora chamada Yassonara Miranda, inclusive eu fui reencontrá-la no lançamento do livro em Natal, 15 anos depois, de língua portuguesa e literatura, que essa mulher, ela abriu de tal forma a cabeça da turma para o valor dos textos e das redações, que ela desviou do caminho eu, Glácia Marilac, que é outra colega nossa maravilhosa, né, como repórter de TV, Márcia Lisa, que hoje é uma editora fantástica também, e diversas outras pessoas na então ETFERN, né, então Escola Técnica. E a gente foi se reencontrar depois na universidade e muita gente atribui a Yassonara esse poder. Ela era uma espécie de professora da Sociedade dos Poetas Mortos, daquele filme do Robin Williams, que fez a gente dizer assim, não, eu quero ir para a comunicação, eu quero ir para o texto. E aí, obviamente, você não se arrependeu, o mundo não. inteiro. De Natal, a TVU, aquela turma toda da TVU, que é onde se faz uma grande turma, inclusive a TVU, eu passei por lá e vi como é que funciona. Você passou no curso da Editora Abril, que eu tenho a lembrança da época de TVU, justamente. O quanto todo mundo pensava naquele curso e era super difícil, enfim. As portas do mundo se abriram a partir daí, né, para você nesse caso. Você morou quanto tempo em São Paulo? Eu morei em São Paulo 10 anos, né, trabalhei 8 na Editora Abril, e é uma seleção muito interessante que eles fazem desde 1985, mais ou menos, né. Eles pegam estudantes de jornalismo que estejam se formando, levam para São Paulo, passam um mês com esses estudantes treinando a fazer revistas dentro da editora, né, que é um mundo gigantesco. A gente cresce lendo as coisas da Editora Abril, né? Aquele prédio gigante na Marginal Pinheiros, Aquele prédio gigante na Marginal Pinheiros, espelhado. Então, as meninas Capricho, Contigo, Nova, os meninos Tio Patinhas, Pato Donald, Quatro Rodas depois, Playboy, né? E Veja. Então, assim, eu fiquei na revista Veja durante um mês. Depois eu fui trabalhar na Nova Escola, que é uma revista muito querida pelos professores de todo o Brasil, né? E aí, por ser do Nordeste, fiquei meio que como setorista das coisas aqui do Nordeste. Uma dessas histórias me trouxe até Ariano Suassuna, que está contada aí no livro, quando ele fez 80 anos. E ele faz questão de dizer que ele, antes de mais nada, é um professor, do que um dramaturgo, do que um defensor da cultura brasileira. E aí eu acho que essa abertura de portas para o mundo que você disse que a editora me dá, São Paulo dá a todos os profissionais que resolvem se arriscar por lá. Né? Uma cidade muito pulsante, e é muito interessante, uma espécie de déjà vu que eu senti quando vim aqui para Mossoró o ano passado, que é assim, eu sinto no ar da cidade uma coisa também de muita comunicação,
No livro está dito, volto a dizer mais uma vez, aqui as pessoas, são muitas rádios, né? São muitas TVs, são muitos jornais. Natal, assim, de certa forma, fica até meio tímida frente a isso. E para muita gente foi surpresa. Ah, tem isso mesmo em Mossoró? São todas essas coisas. A TCM é realmente essa potência que você diz? E está aí a prova, né? E tal. Então, assim, é muito interessante a gente também voltar sempre ao que você diz. Ao lugar de onde a gente sai para fazer esse comparativo, né? Que, na verdade, as pessoas só querem saber das histórias do seu bairro. Então, aí, justamente, o que é que ele trouxe de volta? Olha, eu, na verdade, não vim direto, né? Eu passei 1 ano em Angola, na África. Eu estava em São Paulo, recebi um convite, fui para a África ajudar lá, a pedido do Ministério das Comunicações, ajudar um país que saía de uma guerra civil de 30 anos, precisava ter um jornal, não havia faculdade de comunicação. Fomos, eu e mais 4 amigos, recrutar pessoas lá em seminários católicos, em igrejas evangélicas, em hospitais, enfim, pessoas que a gente viu que sabiam minimamente escrever para fazer um jornal de economia, que está de pé lá até hoje. E aí, quando esse ciclo acabou, que ele tinha um começo, meio e fim, eu recebo um convite para voltar para Natal, para trabalhar na prefeitura com comunicação e tal. E depois vou até a TV Ponta Negra, que foi onde nos encontramos em 2010. Mas aí houve uma coincidência porque você podia ter voltado para São Paulo, sim, ter negado o convite para Natal, né? Então, coincidiu eu acho que está na hora de passar outra temporada em casa, foi mais ou menos isso? Exatamente, meio como Dorothy do filme O Mágico de Oz, né? A gente sempre volta para nossa casa, mas assim, eu gosto muito de deixar portas abertas, então eu diria que hoje eu talvez volte para São Paulo, ou talvez volte para Luanda, ou talvez venha aqui para Mossoró, sem problema nenhum. Eu não gosto muito dessa coisa de dizer, eu me estabeleci numa cidade, baixei âncoras e ali eu vou ficar. Acho que não é a natureza do jornalista, né, que gosta de mudanças, de informações e tal. Porque hoje você está colaborando em algumas revistas. Sim. Mas você então não está com aquele emprego fixo que a maioria dos jornalistas tem. É isso. Por isso que você fala dessa possibilidade de ir para qualquer lugar. Exatamente. Sua grande ocupação hoje é o lançamento do livro. Exatamente. É uma coisa que tem me dado muito prazer. Eu acho que pela primeira vez eu tenho feito uma coisa, um produto que é meu especificamente, que está me dando um retorno de satisfação profissional, assim, como poucas vezes eu tive nessa carreira aí de mais ou menos 12 anos. Que é natural, né, Williams? A gente vai juntando as nossas histórias. Eu digo isso na abertura do livro. O jornalista tem uma síndrome meio que de vira-lata em relação aos escritores, de achar que aquilo que ele faz não é importante, mas é muito importante. Nós somos os historiadores do cotidiano, né? Quando os historiadores vão escrever a história de Mossoró, por exemplo, eles virão certamente em busca do Premier, em busca do cenário político, em busca dos outros programas daqui, dos jornais e tal. Então, por que ficar só guardado nas casas das nossas mães, o que a gente produz, né? Foi esse o mote do livro, o leitmotiv, digamos assim. Então, sobre essa inspiração, a gente fala um pouco mais daqui a pouco, que eu vou chamar um intervalo e a gente volta já conversando com o jornalista Paulo Araújo.